Um homem que neste capítulo e que neste versículo está com a sua vida terrena, com a sua vida material, um tanto quanto abençoada. Um homem que está com a sua família estruturada. Um homem que está com a sua família feliz. Neste capítulo e neste versículo encontramos um Jacó que está na sua vida financeira abençoado. Um homem que está com as suas riquezas todas em mãos. Diz-nos a Bíblia que este homem, ele está numa terra em que ele é mais rico do que o seu senhor. Ele é mais rico do que o seu patrão. Mas nós vamos extrair algumas verdades da vida deste homem neste capítulo e neste versículo. Umas verdades que vai fazer com que nós venhamos a nos consagrar mais, a nós termos mais intimidade, a nós sermos mais separados para o Senhor. Algumas verdades que vai nos fazer sair daqui desta manhã melhores do que quando entramos aqui por estas portas. Aleluia. Uma dessas verdades é que Jacó se encontra no momento agora num lugar onde ele pensava que ele deveria estar, mas não é o lugar onde Deus queria que ele estivesse. Nós vamos extrair algumas verdades da vida de Jacó para a nossa vida, que às vezes estamos numa situação, às vezes estamos gozando de um privilégio terreno, que achamos que é onde nós devíamos estar, que é onde Deus queria que nós estivéssemos. Mas assim como Jacó, ele estava naquela terra lá, mas não era a terra que Deus queria que ele estivesse. Não eram as atitudes que ele estava tendo lá, que eram as atitudes que Deus queria que Jacó tivesse. E nós vamos ter que entender isso, e eu peço a sua atenção nesta manhã, porque nós vamos ter que fazer uma história bíblica, uma breve história bíblica. Eu prometo que não vou fadigar ninguém, mas para que você entenda o que Deus colocou em meu coração nesta manhã, eu preciso que você preste atenção. Eu preciso que você tenha a atenção redobrada para esta historicidade da Bíblia que nós iremos fazer. E nós começamos então essa busca histórica no livro de Gênesis, capítulo de número 12, quando Deus dá uma ordem para Abrão e fala para Abrão: e disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai da casa de teu pai e vai para uma terra onde eu lhe mostrarei. Quando Deus dá esta ordem para Abrão, Abrão se encontra numa terra chamada Harã. E quando Deus dá uma ordem para ele, ele tem então que sair desta terra chamada Harã. Agora preste atenção comigo, Deus dá uma ordem, mas faz uma promessa. A promessa era de que, se ele cumprisse tal ordem, Deus faria dele uma grande nação. Deus faria com que o nome dele fosse abençoado, engrandeceria o nome dele, e ele seria uma bênção pelo resto de sua vida. Pois bem, então nós já podemos concluir que todos nós também temos uma promessa, mas para a promessa se cumprir na minha e na sua vida, primeiro é preciso obedecer. Deus, ele quer falar para você nesta manhã que ele tem uma grande promessa a realizar na sua vida, mas para essa promessa ela acontecer, temos que ser obediente à sua palavra, temos que ser obediente à sua voz, porque só grandes promessas vão acontecer em nossa vida quando nós nos tornamos obedientes à sua palavra. E Abrão, ele foi um homem obediente. Quando ele recebe a ordem, ele sai daquela terra chamada Harã, e quando ele sai daquela terra chamada Harã, ele começa a peregrinar, peregrinação esta que vai fazer com que ele chegue até uma terra chamada Berseba. Em Berseba Deus o consolida, em Berseba Deus o abençoa, em Berseba Deus o estabelece, dando condições para que ele pudesse dar prosseguimento à sua linhagem, a fim de que pudesse se cumprir todas as promessas feitas para a vida dele. Então em Berseba Deus dá condições para que o seu filho Isaque crescesse. Em Berseba Deus também abençoa Isaque.
Isaac. Em Berseba, Deus também estabelece Isaac. Em Berseba, Deus também consolida Isaac, dando condições para que Isaac desse prosseguimento à sua linhagem. Linhagem esta que vai chegar até seu filho Jacó. Jacó também está em Berseba. Jacó também cresce em Berseba. Em Berseba, Deus também dá condições. Deus estabelece Jacó para que ele pudesse dar prosseguimento à sua linhagem, a fim de que pudesse se cumprir as promessas feitas ainda a Abraão no capítulo 12. Só que nós vamos ver que em Berseba, Jacó toma algumas atitudes erradas. Em Berseba, Jacó ele toma algumas atitudes que vai fazer com que ele saia de Berseba e vai para uma outra terra. Pastor, eu não entendi, eu te explico. Berseba é o lugar da transição. Você não entendeu, eu te explico. Berseba é o lugar da transição. Todos eu e você que temos uma promessa de Deus, Deus ele vai nos colocar num lugar de transição até que nós possamos concluir a grande promessa em nossa vida. Mas todas as vezes que nós tomamos atitudes erradas neste lugar onde que Deus nos colocou, neste lugar onde Deus nos abençoou, nesse lugar onde que Deus nos consolidou, nós vamos ter que sair desse lugar para poder aprender com os erros cometidos no lugar da bênção onde Ele nos colocou. Mas quando eu não entendi, eu te explico. Todas as vezes que Deus nos coloca no lugar da bênção, no lugar onde Ele nos tem abençoado, no lugar onde Ele tem nos consolidado, e nós tomamos atitudes erradas nesse lugar, nós temos que voltar para o final da fila. Como assim, pastor? Me explique. A terra que Jacó tem que ir agora é uma terra chamada Harã. Agora vejam vocês comigo, no capítulo 12 de Gênesis, Deus dá uma ordem para Abrão. Ele se encontra em Harã. Deus tira Abrão de Harã e coloca Abrão em Berseba. Só que Jacó, ele se encontra em Berseba, e porque toma atitude errada, tem que voltar para Harã. Todas as vezes que tomamos atitudes erradas no lugar onde Deus tem nos abençoado, temos que voltar para o final da fila, temos que pagar o preço, temos que fazer um caminho de regressão. Como pode entender isso nesta noite? Levanta a sua mão e glorifique o nome do Senhor. Ah, meu Deus, eu estou sentindo a presença de Deus nesse lugar, hein? Quantos aqui sentem essa presença? Joga a sua mão para o alto e glorifique o nome do Senhor. E cantará para Xadialai. Eu estou sentindo uma unção, eu estou sentindo uma unção. Deixa eu te dizer algo. Unção é uma capacidade que Deus dá para o homem realizar aquilo que humanamente seria impossível dele fazer. Pastor, eu não entendi, eu te explico. Deus te trouxe aqui nesta manhã porque Ele está te dando uma capacidade, Ele está te dando poder, Ele está te dando uma força para quando você chegar na sua casa, no seu trabalho, você vai ver se manifestar o que Ele te deu aqui. Todos acreditam e recebem isso. Até o nome do Senhor. Cadê os adoradores? Cadê? Ah, meu Deus do céu, que igreja maravilhosa, que não precisa de corinho, que não precisa de guitarra. Ah, meu nome do Senhor. Oh, aleluia. Deus poderoso, aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Jesus, o céu se abriu, Senhor da glória. O Eu céu se vou abriu, deixar você orar. Eu vou deixar você orar. Deus, Ele te trouxe aqui nesta noite para te dizer: não é porque você está no pecado, não é porque você está transgredindo a lei de Deus, não. Você está em Harã, é porque tomou uma atitude errada no lugar da bênção. Meu Deus. Aleluia, glória, glória. Oh, Senhor da glória, Glória a muito Deus. obrigado, Senhor. Oh, Deus. Aberto, Jesus, coisa Canta lá, linda. Pachate, lá. Meu Deus. O Espírito Santo envolveu a igreja nesta noite, nesta manhã. Aleluia. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu não vim aqui como grande orador, eu não vim aqui como teólogo. A minha geração não precisa de expositor da palavra, a minha geração precisa de profeta que prega uma verdade, que te confronta
seu emocional. Eu vim aqui respaldado pela revelação da palavra para te entregar. Glória! Existem muitos que estão pagando preço, é porque tem tomado atitude errada em você. Meu Glória, Deus! meu Deus. Meu Senhor amado, aleluia. Ah, Deus! Tu és Oh, poderoso. glória, Pai. glória, glória, Senhor, eu Deus. Pode ser pastor, pode ser missionário, pode ser obreiro, pode fazer parte do ciclo de oração. Tomou atitude errada, vai ter que pagar o preço em Arã. Aleluia! Eita, Jesus! Louvado seja o nome do Ribidecanta, arabadaçuiã. Eu não vim aqui nesta manhã para poder fazer agenda, eu estou longe disso. Eu vim aqui com uma palavra revelada, porque existem pessoas que estão pagando o preço, estão sendo acusadas de estar no pecado, mas Deus manda dizer: não, o negócio é contigo, é eu e você. Apenas tome a atitude certa e eu vou te recompensar. Meu Deus! Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Aleluia, Senhor. Muito glória. obrigado, Pai. O homem que tem a promessa, Jesus, mas porque toma atitude errada no lugar onde que Deus o colocou, aleluia, Pai. onde que Deus o abençoou, ele vai pagar o preço dele. Meu Deus. A Bíblia vai dizer que agora ele tem que sair da terra da bênção e ir para a terra da maldição, para a terra que Deus já tinha arrancado a sua geração. E ele tem que ir por quê? Porque Arã tipifica lugar de punição. Arã significa lugar onde que nós temos que pagar por aquilo que nós cometemos. Porque vivemos a lei da semeadura. Não importa quem sou eu, não importa que status eu tenho, mas se eu tomo atitudes erradas, eu vou colher daquilo que eu plantei errado. Se você toma atitudes erradas dentro da sua casa, dentro do seu trabalho, dentro do teu ministério, não importa quem eu e você somos, o que importa é que nós vamos colher de tudo que nós estamos plantando. Eita, Jesus. E com Jacó não é diferente. Eu disse aqui que nós íamos extrair Aleluia. algumas coisinhas que nos fariam nos consagrarmos mais. Aleluia. Porque a consagração, a intimidade com Deus, indiferentemente, na minha denominação tem muito que acham que santificação, que separação é rodar, é pular, entregar revelação. Não, santificação é nós termos uma vida respaldada na palavra de Deus. Eu não tenho compromisso com rodopio, eu não tenho compromisso com revelação, eu tenho compromisso com a palavra de Deus. Deixa eu falar uma coisa aqui. Deus, ele não é fiel a mim e a você. Deus, ele é fiel à sua palavra. A partir do momento que eu tenho compromisso com a palavra, Deus, ele passa a ter compromisso comigo. Não confundamos fidelidade com misericórdia. Fidelidade é uma coisa, misericórdia é outra. Deus só é fiel a quem tem compromisso com a sua palavra. Eita, glória! Aleluia. Oh, Pai! Aleluia! Quantos podem sentir o poder dessa palavra? Glória a Deus! Glória a Ah, Deus. Deus maravilhoso. Eu quero Muito aqui obrigado, Senhor. me focar na palavra. Porque esse homem agora, pelo preço que ele tem que pagar, ele vai para o deserto. Ele Glória. caminha para Arã. E nesse caminho no deserto, nós já vemos que ele se apaixona, ele se namora, conhecemos a história. E ele então não tem bens nenhum, porque ele está pagando preço. Ele até sai de Berseba com alguma coisa, mas por ele estar pagando o preço do deserto consome tudo que ele tem. De repente você entrou aqui nesta manhã, também caminhando para esta punição. Você tinha até alguma coisa, você até gozava de alguma coisa, mas devido foi passando o processo do deserto, você hoje já não tem mais nada. Mas Deus está falando, pode ficar tranquilo, que você está pagando o preço, mas na hora certa eu vou te exaltar. Mas depende da sua atitude, e atitude essa que você vai ver, para você sair desse deserto, através da vida de Jacó. Porém a Bíblia vai nos dizer que ele não tem dote para poder apresentar o seu tio, então ele tem que trabalhar durante 7 anos para poder então se casar. No final dos 7 anos, eu estou correndo porque você conhece a história, ele então pensando que ia se casar, ele é enganado, ele é traído pelo seu tio. Então ele muito quieto, sem murmurar, fala que vai trabalhar mais 7 anos, ou seja, ele trabalhou 14 anos para poder conquistar a sua felicidade, a sua mulher amada.
examinada. Mas vejam aqui comigo, nesse inteirinho, depois de 7 anos, você pode não compreender se você for analisar a Bíblia de uma forma literária humana, mas a Bíblia não é uma forma literária humana que se é examinada, mas a Bíblia é a revelação do Espírito Santo, e só pode entender a revelação do Espírito quem está ligado no Pai. Quantos estão ligados no Pai? Então eu vou te revelar o que aconteceu aqui no final dos 7 anos, quando ele trabalha 7 anos, e ele então é enganado, é traído pelo seu tio. Então aqui está acontecendo, além da semeadura, e qual, pastor? O que ele planta, ele vai colher. O que ele plantou, ele colheu. O que, pastor? Ele plantou traição atrás, ele plantou falsidade lá atrás dentro da sua casa, agora ele está colhendo traição e falsidade na sua vida. Quantos podem entender o que Deus está falando? Meu Deus. Ele está colhendo. Aleluia. 7 anos depois do deserto, aquilo que ele plantou lá atrás. Nossa palavra é fiel, Senhor. Aleluia. Ele está colhendo, então agora tem que trabalhar mais 7. Glória. Mas eu não quero me ater aqui, eu quero me ater em quê? A Bíblia vai nos dizer que ele fica 20 anos pagando o preço em Arã. Um homem que tinha a promessa. É por isso que eu presto muita atenção. Porque igual esses hinos que falam que Deus é fiel a mim, Deus não é fiel a mim, Ele é fiel à sua palavra. Outros hinos que dizem, quem tem promessa de Deus não morre, morre sim, paga preço sim, se não se consertar, se não mudar de atitude, vai morrer e vai pagar o preço o resto da vida. Então esses hinos sem foco espiritual, sem foco na palavra de Deus, nós temos que tomar cuidado, porque então entoamos ele na igreja e botamos isso para a nossa vida como se fosse uma verdade bíblica, e não é. Jesus, hein? 20 anos em Arã, pagando preço, mas sabe o que faz a diferença? Não é se eu e você estamos no deserto, não é se nós estamos vivendo em Arã. O que vai fazer a diferença é como nos portamos diante do deserto que nós estamos atravessando. O que vai fazer a diferença é quais têm sido as nossas atitudes em Arã. Porque ele está lá, o homem que tem a promessa, mas a Bíblia vai nos dizer que ele fica 20 anos pagando preço, e em nenhum momento ele abre a boca para poder murmurar. Enquanto uns estão falando, Jacó acabou, enterrou a promessa, não. Deus está falando, eu só estou esperando o tempo certo para poder exaltar perante os seus adversários. Eita glória! Algumas pessoas olham para você e dizem, morreu nesse deserto, morreu nesse casamento, morreu na criação desse filho, a promessa não vai se cumprir. Olha quanto tempo que está desempregado, falido, está sendo aberto. Deus, ele está falando nesta manhã com você. Fique, tome a posição de Jacó, não murmure, apenas trabalhe, apenas faça, apenas esteja em prontidão, porque no tempo certo ele vai te tirar da vergonha. Eita Deus, aleluia. Meu Deus. Mistério Santo. Porque quem paga o preço, quieto. Porque quem está em Arã e não murmura. Porque quem está em Arã e não rejeita a vontade de Deus, no tempo oportuno, o próprio Deus vai chegar e dar uma ordem e falar, Jacó, volta! Deus, ele está falando aqui nesta manhã para algumas pessoas, ei, o tempo de Arã na sua vida acabou. Eu estou dando uma palavra espiritual, dizendo, volta, porque o teu lugar não é em Arã. Ei, você tem uma promessa de Deus, você tem algo de Deus, e Deus manda te dizer, hoje estou trazendo você de volta para o lugar de onde você nunca deveria ter saído. Eita Jeová, muito obrigado, Senhor. Aleluia. Muito Oh, obrigado. glória. Aleluia. Quantos podem entender o que nós estamos dizendo? Glória a Deus, aleluia. Mas a palavra-chave é volta. Eu vou te dar aqui um exemplo, para que não fique restrito somente na vida de Jacó, a respeito de quão maravilhoso e abençoador é quando nós voltamos, quando nós somos obedientes e ouvimos uma ordem do Senhor para voltarmos em alguns aspectos da nossa vida. Ezequiel 47 vai dizer que o anjo do Senhor
leva Ezequiel para a margem do rio. E quando chega na margem do rio, o anjo do Senhor dá uma ordem para Ezequiel. Ezequiel, vá para dentro desse rio. A Bíblia vai nos dizer que quando o anjo manda ele adentrar para o rio, ele começa a sua caminhada. E na margem do rio é seco, é estéril. Nada tem na margem do rio. Quando vocês chegarem em casa, vocês meditem em Ezequiel 47. Ele está na margem do rio, o Senhor fala, vá meu filho. E ele continua agora a ordenança de Deus, seguindo para dentro do rio. A Bíblia vai nos dizer que à medida que ele anda, passam-se 1000 côvados, ou seja, 450 metros. E quando ele olha para baixo, as águas estão nos seus tornozelos. E o anjo da margem do rio fala, continue meu filho. E ele continua adentrando para o rio. E quando passam-se mais 1000 côvados, mais 450 metros, que ele olha para baixo, as águas estão nos seus joelhos. E da margem do rio o anjo fala, continue, e ele continua a sua caminhada para dentro do rio. E quando ele vai andando mais 1000 côvados, mais 450 metros, e ele olha para baixo, diz a Bíblia que a água está nos seus lombos, e agora não dá para ele continuar indo para dentro do rio. E ele para, e o anjo da margem do rio dá uma ordem e diz para ele, Ezequiel, volte! Você não entendeu, senão você estava explodindo esse lugar de glória a Deus, aleluia. Deus, Ele te trouxe aqui nesta manhã. Você já chegou no seu limite, sabe? Você já chegou diante desse rio que não dá mais para você seguir em frente. A Bíblia vai dizer que só dava para Ezequiel continuar se ele fosse nadando. E ele nadando, as forças deles iam se esvair, e uma hora ele ia cair, ia morrer, ia se afogar. Então Ezequiel pode ter pensado, eu posso conjecturar, diante daquele mar de problema ele pode ter conjecturado, eu conheço os milagres do passado, eu conheço a travessia do Mar Vermelho, eu conheço a travessia do Jordão, já ouvi falar. Então se Deus mandou vir até aqui, é sinal que agora ele vai abrir o mar para mim poder continuar. Mas Deus na margem do rio fala, não, eu quero que você continue, não meu filho, eu quero que você volte para a margem do rio. Glória. A sua vida, que Deus ele não vai operar milagre, o milagre vai acontecer a partir do momento que você tomar a sua atitude de voltar para a margem do rio. Meu Deus. Aleluia. Glória a Deus. Deus ele está falando aqui nesta manhã, eu não vou fazer milagre, eu não vou abrir mar, eu não vou abrir o Jordão. A sua vitória vai estar na atitude que você tomar. Você tomou atitude para poder ir até aí, agora você vai ter que tomar uma atitude de voltar para o lugar da onde você não deveria ter saído. Quantos entendem o que Deus está falando? Glória a Deus. Aí eu quero fechar aqui Ezequiel para a gente voltar para Jacó. Aí quando ele recebe essa ordem de voltar, diz a Bíblia que ele para. Eu posso conjecturar que durante alguns segundos ele deve ter se perguntado, mas não foi Deus que me colocou aqui? Eu não cheguei aqui com a ordem de Deus? De repente você entrou aqui nesta manhã com esse pensamento, Senhor, olha como que está a minha vida, olha como que está esse mar à minha frente, mas eu estou fazendo a coisa certa, eu estou seguindo os seus caminhos, eu estou aqui nesta manhã comemorando um ano de intercessão, eu estou fazendo a coisa certa, mas Deus está falando com você, eu sei meu filho, foi você mesmo que foi aí, por ordem minha, foi eu que mandei, mas eu trabalho do jeito que eu quero, eu faço do jeito que eu quero, e eu fiz você ir até aí, para que você aprenda que muitas vezes não é um milagre, mas é a sua atitude que vai mudar a sua história. Temos a mania de espiritualizar tudo, quando na verdade o que precisa são atitudes minhas e suas. Atitudes como essa de você se disponibilizar, por exemplo, de um dia de sábado e estar aqui nesta consagração sabendo que vai ser um dia cheio porque à noite tem evento. Isso é uma atitude favorável para Deus, que vai poder de repente mudar a sua história nesta manhã.
Eita, rabada subicão, tarabada sebnácia. Aí quando ele faz o caminho de Deus. volta, algo lindo, porque Deus vai mostrar e vai comprovar o que eu estou pregando aqui. Eu disse para vocês que quando ele sai da margem do rio, a margem do rio estava estéril, não tinha nada. E quando Deus fala, volta Ezequiel, ele faz o caminho e começa a voltar. Diz a Bíblia que ele agora vai começar a vislumbrar ao longe toda a margem do rio. Meu Senhor amado. Aleluia, Jesus. Ele vai vislumbrar ao longe toda a margem do rio. Glória a Deus, Pai. E quando ele começa a fazer o caminho de volta, que ele começa a obedecer à voz de Deus, ele começa a visualizar a margem do rio. E aquilo que era estéril Meu Senhor. começa a fertilizar. Oh Deus, aleluia. E na margem do rio que não tinha nada, começam a brotar árvores. Glória a Deus. E na árvore, muito mais do que a árvore em si, Jesus ele ratifica, eu conheço a árvore pelos frutos. Então, além do Senhor na volta dele proporcionar a árvore, Deus ele vai fazer com que gere frutos naquela árvore. O que Deus está falando aqui nesta manhã é manhã de você se examinar. Temos a mania de pegar, examine-se, pois, o homem a si mesmo e aplicar somente nos cultos de Santa Ceia. Deus manda dizer, este capítulo e este versículo é para poder nós trazermos em nosso coração. E todo dia pela manhã, numa consagração que não seja aqui, mas seja em nossa casa, nós venhamos fazer o exame. Senhor, aonde que eu tenho que voltar? Pastor, mas que voltar é esse? Eu não sei, meu filho, você sabe. De repente o seu voltar é você se consertar com o seu marido, é você se consertar com o seu filho, é você parar de xingar, de amaldiçoar com a sua boca o seu filho que não está vindo para a igreja. Eu não sei se você voltar é ter uma entrega maior na obra, eu não sei, mas Deus está falando nesta manhã, é manhã de voltar. Eita, glória a Deus, aleluia. Oh, É aleluia. manhã de voltar. E quando ele volta, ele começa a ver na margem do rio aquilo que não tinha. Se nesta manhã você absorveu o que nós estamos pregando aqui e fazer o caminho da volta, que eu não sei, mas você sabe qual é, Deus ele vai começar a te honrar na margem do rio. Você pode ter saído da margem do rio nesta manhã. É profético que eu vou liberar aqui, hein? Eu posso ver, meu Deus do céu, eu vou falar, porque eu gosto de entregar e eu tenho que entregar o que Deus manda. Você saiu da margem do rio nesta manhã, estava tudo seco, tudo estéril, parecia que nada ia acontecer, mas Deus está falando aqui para você neste lugar. Quando você voltar, você vai ver árvore, vai ver fruto, vai ver tudo fertilizado naquele lugar. Eita, Pai. Eita! Aleluia. Glória. Tarabada Aleluia. Meu Tu Deus. com o seu irmão, volta para a margem do rio, vai. Volta para mais, Volta para a margem do rio, que na margem do rio. volta lá que Jesus vai enviar. Meu Deus. Aí voltando para Jacó, eu já encerro, tá, missionário? Eu já encerro aqui. Quando Deus dá uma ordem para ele voltar para o caminho da onde ele nunca deveria ter saído, porque Jacó estava numa situação que de repente eu e você entramos aqui nesta manhã e gostaríamos de estar vivendo com a sua vida material abençoada em todos os sentidos. Mas não é aquilo que eu acho, não é aquilo que eu quero, é aquilo que Deus quer para a minha vida. Sabe por quê? Porque Deus, Ele trabalha primeiro do interior para o exterior. Na verdade, o que Deus estava fazendo é o que muitas pessoas não entendem. Você, de repente, a pessoa que está do seu lado, já pode ter se perguntado: ih, fulano entrou depois do que eu na igreja, está com a vida terrena abençoada, conquistou carro, conquistou aquilo. Sim, mas deixa eu falar uma coisa para você. Deus, Ele quando olha para mim, para você, Ele consegue visualizar o meu passado, presente e futuro. Então se a pessoa que entrou para a igreja está conquistando as vidas terrenas
pedras mais rápido do que você, é porque Deus já pôde visualizar o seu futuro e sabia que se não desse condições dela ter tal algo, ela iria se desviar do caminho dele. Então não se preocupe, porque se você ainda não foi realizado na sua vida financeira, é porque Deus sabe que você tem estrutura para poder aguentar mais um pouquinho. Aleluia! Meu Deus. Se você não estava glorificando, sabe por quê? Meu Porque Deus. o irmãozinho que teve primeiro que você não tem a estrutura que você tem. Glória a Deus, Pai. Tem. Meu Mas tem Senhor. pessoas que ficam falando, Senhor, me tira desse deserto, me tira dessa lã. Se eu fosse você, estava falando para o Senhor, Senhor, me deixa mais um pouquinho em Arã, porque aqui eu estou aprendendo a moldar o meu caráter. Meu Senhor. Aleluia! Meu Dá pra Deus! entender? Não dá, Senhor, não dá, Senhor. Me tira por quê? Oh, meu Senhor, Deus. me dê estrutura, me dê sabedoria, orando errado, me dê força, porque nesse deserto pode demorar, mas eu vou sair mais forte do que eu entrei. Aleluia, eu Recebo, creio. aleluia. Arã não é para te destruir, Jacó. Arã é para poder você ser abençoado na volta. Eita, Jesus. Porque na volta tem mudança de caráter. Eita, glória. Deixa eu explicar uma coisa. Caráter não é personalidade, personalidade não é caráter. Deixa eu explicar. Personalidade é Anselmi. Muito obrigado. Obreiro, quietinho. Chega, o máximo que ele fala é a paz do Senhor. Não gosta de muita conversa. Vai pro cantinho dele, ora, lê a Bíblia, assim escuta a mesmo. palavra. É quietinho. Introspectivo. Personalidade. O missionário, extrovertido, alegre. E aí, como que vai? Oh, aleluia! Glória a Deus, vamos brincar, tá? Ele é extrovertido. Brincalhão. Isso é personalidade. O que Deus vai mudar em Jacó não é isso. O que Deus vai mudar em Jacó é caráter. Eita, Pastor, o que é caráter? Caráter é Exato, Deus caráter. pegar o Anderson, que era um maconheiro, cheirador, fumador de maconha dia e noite, e transformar ele num pregador da palavra. Sabe o que é mudança de caráter? É pegar você prostituta e te tornar um intercessor. E você está aqui comemorando o ano. Aleluia! Eita, Ô, Jesus. glória! Aleluia! Isso que é caráter, é isso? verdade. Que Deus vai abençoar Jacó e Arã. Meu Deus! Aquilo que era para poder acabar com ele, Deus pega e modifica para que aquela maldição, que supostamente seria para o homem, Deus transformar em bênção. O que você está vivendo, o que você está passando, Deus apenas fala, olha, eu falei e o servo falou através de mim. Fique na posição, não murmure, porque eu vou usar essa dificuldade que você está vivendo para poder transformar em bênção na sua vida. Aleluia! Por quê, pastor? Como que Deus mudou o caráter? Porque vocês conhecem a história. Meu pai. Jacó saiu com o estigma de traidor, de usurpador de Berseba. Aí ele paga o preço dele em Arã e agora ele vai ter que voltar para Berseba. Só que no caminho de volta, eu disse aqui, Deus deu todas as condições financeiras externas para que ele fosse abençoado, porque sabia das condições, de repente sabia que ele não tinha ali a espiritualidade do seu avô e do seu pai. Então Deus agora deu tudo o que ele podia querer, o exterior, mas só que agora Deus vai trabalhar no seu interior, ou seja, vai trabalhar no seu caráter. Por quê? Porque quando ele tomou uma atitude errada em Berseba, ele saiu de lá com um estigma. Qual o estigma? Todos nós conhecemos, usurpador, traidor, suplantador, aquele que queria tomar a bênção do seu irmão. Ele saiu com essas características negativas. Então foi preciso que ele fosse para o deserto, para que lá ele ficasse durante um tempo sendo tratado, sendo humilhado, sendo perseguido, para que Deus pudesse forjar o seu caráter. Agora o caráter dele não é mudado em Arã, mas é mudado na volta. Se lembra quando eu falei aqui? Quando você estiver fazendo o caminho da volta, é que você vai ver a bênção de Deus, assim como Ezequiel viu. E como assim, pastor? Me explique. Todos nós conhecemos a luta com o anjo. Então Deus pega agora Jacó e transforma o nome dele em Israel. O que significa Israel? Príncipe com Deus, ou príncipe de Deus. Então Deus pega agora o caráter daquele homem que era agora humilhado e transforma ele de enganador para príncipe de Deus. Deus está falando aqui nesta manhã que ele está mudando as perspectivas que as pessoas têm ao seu respeito. Está fazendo com que nesta manhã todos vejam que você é príncipe de Deus. Aleluia!
Existem muitas expectativas ao seu respeito. Na sua casa, na sua parentela, na sua vizinhança. Deixa eu limpar um pouquinho a careca aqui, porque brilha do Senhor. Existem muitas expectativas ao seu respeito. Mas Deus, Ele manda dizer que Ele vai suprir todas as expectativas que o homem tem ao seu respeito. Como assim? Porque depois de 20 anos ele volta para Berseba. Engraçado que Deus muda o nome dele para Israel, mas a Bíblia e as pessoas continuam chamando ele de Jacó. Deus muda o nome dele, então nos céus, a vida dele, o nome dele já foi transformado, Aleluia. mas as pessoas continuam chamando ele de traidor, de usurpador, de enganador, depois que ele volta, depois de 20 anos. Aonde o senhor quer chegar? Eu te explico. Muitas pessoas que estão aqui dentro, ainda existem pessoas que têm expectativa ao seu redor, que te rotulam com o teu caráter do passado. Verdade. Existem muitas pessoas que estão aqui dentro, que as pessoas julgam o seu caráter com o caráter que você tinha há 20, 15 anos atrás. Meu Deus. E Deus, Ele permite que isso aconteça, sabe por quê? Para que o nome dele seja glorificado. Verdade. Porque quando Jacó volta para Berseba, olha as expectativas que tem ao seu redor. Um diz assim para o outro: ih, rapaz, lá está vindo um traidor, enganador. Aí o outro fala assim: rapaz, eu estou sabendo que 20 anos que ele teve fora, alguma coisa mudou. Aí o outro fala: ei, que nada, rapaz, está se escondendo atrás da Bíblia. Ele está se escondendo atrás da Bíblia, está se escondendo atrás da igreja. Que Deus nada, ele está servindo um Deus que nem ele conhece, não mudou nada. Isso continua mentiroso, 7-1, está se escondendo. Aí o outro fala: rapaz, eu acho que mudou. Então o outro fala: então vamos dar um tempo, olha. Então vamos dar um tempo, é o tempo que define o caráter do homem e da mulher de Deus. Meu Deus! Não importa se você prega, se você louva, se você dança no poder, não importa. O que vai mostrar o seu caráter, se você é homem de Deus ou mulher de Deus, é o tempo que você tem na presença. Ô, glória! Então os diálogos paralelos, né? A história paralela vai dizer que eles ficam: então vamos deixar o tempo passar. E o tempo vai passando e as expectativas ainda continuam, sabe? Aquelas conversas paralelas. Aí passa-se um tempo, aí fala assim: rapaz, bem que você falou, alguma coisa aconteceu nesses 20 anos que ele estava lá. Alguma coisa mudou. Sabe o que Deus vai fazer na sua vida com as pessoas que falam a respeito de ti? Ih, rapaz, você falou que aí estava se escondendo atrás da igreja, que ia para a igreja para poder namorar, para poder arrumar marido, esposa. Ih, não, aí firmou é outro homem, é outra pessoa. Aí Deus vai estar falando lá de cima: ei, me glorifica mais, porque enquanto vocês chegam, enquanto vocês falam, traidor, enganador, 7-1, é príncipe meu na terra. Ô, glória! Príncipe meu na terra. Aleluia! Aí para poder fechar, eu já acabo aqui. Depois da mudança de caráter, aí tem que ter o perdão, né? Aí tem que ter o perdão. Porque aí ele tem que voltar. A volta de Jacó aqui era uma atitude que ele tomou errado lá atrás. Deus permitiu que ele saísse. No seu devido tempo, Deus trouxe ele de volta. Para quê? Para ele se consertar. Primeiro mudou o caráter, porque sabia que se não mudasse o caráter, nós vimos falando isso. Se não mudasse o caráter dele, ele não tomaria tal atitude de pedir perdão. Então Deus precisa trabalhar o seu caráter. Aí quando então Deus manda ele voltar, aí vai um servo seu na frente, espia, e dá ordem para que ele não seguisse o caminho adiante, porque ao seu encontro estaria vindo aquele irmão que ele errou lá atrás, com mais 400 homens, e iriam matar. Então ele fala assim para o seu servo: não, eu vou continuar. Sabe por que ele falou que eu vou continuar? É porque Deus está falando também aqui nesta manhã com você: eu vou continuar, porque Deus, Ele me garantiu. Ô, e se Ele me garante, eu posso voltar. Aleluia! Sabe o que está acontecendo aqui com esse espia? São muitas pessoas que, quando você sair daqui nesta manhã e tomar uma atitude de voltar, essas pessoas vão querer fazer com que você pare a sua volta. São pessoas, não é estranho não, o espia trabalhava para ele. Deixa eu revelar algo aqui. Pessoas que estão ao seu lado, que estão dentro da sua casa, quando você decidir tomar uma atitude
de voltar, essas pessoas vão se levantar contra você e vão falar: rapaz, olha mulher, o que aconteceu lá atrás, você vai tomar essa atitude mesmo, mas faça como Jacó, vá, continue, porque quando chegar o momento da decisão, Deus vai te honrar. Aleluia. Quando ele avista o seu irmão Esaú, aqui acontece um sinal tipológico, simbolismo tipológico. Eu gosto de pregar a palavra, mas só um pouquinho de teologia. Simbolismo tipológico, o que é? Eram sinais e evidências que aconteciam no Antigo Testamento que apontavam para a figura de Jesus Cristo de Nazaré. Então o que vai acontecer com Jacó e com Esaú é um simbolismo tipológico de um pecador com aquele que tem condições de perdoar o humano os seus pecados. Então quando a Bíblia vai dizer que ele vai em direção ao seu irmão, ele não vai andando não. Sabe como que ele vai em direção a Esaú? Eu falei que Esaú é quem? Um sinal tipológico de Jesus. Então quando o pecador, ele visualiza Jesus e ele tem que fazer ali um caminho de volta, de pedir perdão, ele não vai andando não. A Bíblia, se você for ler, vai dizer que ele vai, Correndo. Ele vai correndo. E o irmão dele, diz a Bíblia, que fica de braços abertos, esperando aquele que um dia errou contra ele, vim pedir perdão. E quando ele abre a mão, o seu irmão chega até ele, se ajoelha, se humilha, se prostra. Eu não sou digno, mas eu peço perdão a ti, meu irmão. Glória a Deus. Glória. Aleluia. Sabe o que Deus está falando aqui? Que ele já mudou o seu caráter nesta manhã. Eu tenho facilidade. Que ele já mudou o seu interior nesta manhã. Eu creio. Mas falta Correr e pedir perdão. correr, se ajoelhar, se humilhar, Amém. pedir perdão. Glória. Porque quando nós nos ajoelhamos, o nosso ângulo de visão muda. Posso dar uma palhinha aqui ao respeito de alguma coisa? Aleluia. Os teólogos dizem que temos que ter 3 embasamentos bíblicos para poder comprovar aquilo que nós estamos pregando. Então, quando Jacó, ele chega e se humilha e olha seu irmão de baixo para cima, é porque o ângulo de visão dele está mudando. Eita Jesus. Que comparação. Porque o ângulo de visão dele está De baixo para cima. mudando. Eita Deus. Ninguém pode chegar à presença de Jesus com o ângulo de visão tete a tete, nem de cima para baixo. Eu vou te provar isso. Paulo está vindo no caminho de Damasco. Saulo. Então, quando ele tem um encontro com Jesus, posso usar o português claro? Jesus dá um tapa nele e joga ele no chão. Quando joga ele no chão, ele agora olha para Jesus de baixo para cima. Porque Paulo era prepotente, orgulhoso, estudou os pés de Gamaliel, um homem que tinha cultura, tinha dinheiro. Então ele olhava o mundo de cima para baixo. Então quando Jesus derruba ele do cavalo, Jesus está falando: meu filho, comigo é diferente, tem que se humilhar, tem que olhar para mim, é de baixo para cima. Glória. Jesus está passeando pela cidade. Jacó, Eu falo muito obrigada porque é para mim mesmo, tá? Zaqueu está no alto da figueira. Subiu a figueira brava, todos sabem, figueira brava, cheia de espinhos. De repente machucaram as suas mãos todas. E Jesus fala com ele: Zaqueu, hoje me convém que eu entre na sua casa para poder cear contigo. Mas tem um negocinho, eu só posso entrar na sua casa, Zaqueu, depois que você tomar uma atitude. Qual atitude? Você me pergunta, eu te respondo. A atitude para mim entrar na sua casa e cear contigo é você descer daí, Zaqueu. Não importa o sacrifício que você fez para subir, mas o que importa é que para mim entrar na sua casa e cear contigo e mudar a sua história, você tem que descer, Zaqueu. Eita glória. Tem que descer. Muito obrigado, Porque quando Senhor. você descer, o seu ângulo de visão vai mudar. Eita, Você vai olhar de baixo para cima. Muito obrigada, Senhor. Terceiro, para fechar, eu volto para finalizar a pregação. Você tem ouvido isso, né? Cafarnaum, Jerusalém, ninguém soube receber Jesus. O templo contaminado, todos nós conhecemos a história. Os lugares que eram para poder o receber, não receberam. E Jesus só vai ter uma boa abrangência, um bom cuidado, num vilarejozinho chamado Betânia. Em Betânia existia uma mulher, todos nós conhecemos a história, que quebrou um vidro de perfume para poder ali lavar os pés de Jesus.
Mas olha a revelação disso daqui. Aquele vidro de perfume, ali houve algumas interrogações, porque falaram, nossa, por que não gastou isso com os pobres? Porque aquele vidro de perfume ali, segundo os historiadores, valia 1 ano de trabalho. A pessoa teria que trabalhar durante 1 ano para poder comprar aquele vidro de perfume. Então aquelas pessoas que estavam ao redor de Jesus, olhando com os olhos superficiais, materiais, exteriores, falaram assim, olha, ele está jogando todo esse dinheiro de 1 ano de trabalho nos pés desse homem. Então a intenção deles não era para poder falar que Jesus tinha que dar aquele dinheiro para os pobres. A intenção dele era o valor que aquele perfume tinha. Você está entendendo o que eu estou pregando nesta noite aqui? Você está entendendo o que eu estou pregando nessa manhã, que é o costume da noite, ó? Você está entendendo o que Deus está falando aqui? Então, ali, a abordagem não era se tinha que dar para os pobres ou não. Era o fato de ser muito valioso. E aquele dinheiro ali ser bem empregado em alguma outra coisa que se precisava. Mas ali aquela atitude de Maria estava falando o quê? Não importa, Senhor, o que o Senhor tem me dado nesta terra. Não importa o que eu posso comprar com o meu 1 ano de trabalho. Deixa eu ir mais a fundo para você entender. Sabe o que ela estava falando para Jesus ali? Uma coisa que Jesus queria ouvir e queria que nós entendêssemos nos dias de hoje. Não importa o seu sapato importado, não importa o seu perfume lindo, cheiroso, caro, não importa a sua casa de 2 andares que você trabalhou não sei quantos anos para poder construir. O que Jesus ele quer saber é se você está dando tudo que ele te deu nesta terra por amor dele. E a terceira, e eu fecho aqui, quando esta mulher se ajoelhava aos pés de Jesus, é porque ela reconhecia. E quando ela se ajoelhava aos pés de Jesus, era um ato de humilhação, porque ela sabia que naquele momento, o ângulo de visão dela mudava. Ela não estava olhando mais Jesus de cima para baixo, nem tete a tete, mas quando ela se jogava nos pés de Jesus, o ângulo de visão dela mudava para o alto. Esaú, aqui estou eu. Entendam como Jesus, simbolismo tipológico, eu te expliquei aqui, quantos entenderam? Glória a Deus. Tipológico. Todo pecador que toma atitudes erradas lá atrás, e que Deus coloca ele no caminho, e ele toma atitudes erradas nesse caminho, mas se ele for humilde o bastante de suportar tal deserto, pelas atitudes erradas que ele tomou, Jesus dá a oportunidade novamente, sabe? De transformar o seu caráter, de moldá-lo, como o barro de Jeremias. Deus ele dá essa oportunidade novamente, da pessoa se chegar aos seus pés, e ele de braços abertos, falar para a pessoa, foi o que Esaú falou, eu quero falar aqui que você entenda, ô meu irmão, tudo o que passou, passou, eu não quero saber o que ficou lá atrás. Jesus está falando para você, não importa a atitude errada que você tomou, e está aqui nesta manhã, ele está falando para ti, apenas volte, porque eu já trabalhei, e se eu mandei, tem perdão para a sua vida quando receber essa palavra. E pode aplaudir ao nome do Senhor. Meu Deus. Agradeço a minha oportunidade. Jesus. Quem recebeu nessa manhã? Glória a Deus. Céu. Então fique de pé, fazendo um favor. Vem cá, Diaconisa França.